Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vocês vão acompanhar o passo a passo para a confecção desta blusa. A blusa foi tricotada com o fio Cleia 1000 da empresa Círculo. É uma blusa bem simples e agradável para ser usada no verão. Espero que vocês gostem e vamos então ao início do passo a passo. Eu utilizei 3 novelos do fio Cleia 1000, agulha de tricô número 5, fita métrica e tesoura. Vamos começar a tricotar a blusa. Puxei um pedaço de fio, eu vou tricotar com 3 cabos de fio. Fiz aqui a argolinha para poder colocar a agulha de tricô número 5. Então, como eu mencionei, eu vou utilizar 3 cabos de fio, porque o fio Cleia, ele é bem fininho. Bom, vou colocar aqui, ó, a agulha, né, dentro da argolinha. E agora, eu vou fazer esse movimento, ó, com o dedo indicador e o polegar, para poder colocar os pontos na agulha, tá? Para fazer essa blusa, eu vou colocar 70 pontos na agulha. Aqui está os 70 pontos na agulha. E agora, nós vamos tricotar a barra da blusa. O primeiro ponto é o ponto borda, eu coloco na agulha da mão direita, sem tricotar este ponto. O segundo ponto, eu vou tricotar em ponto meia. O terceiro ponto, também em ponto meia. Olha como tá ficando. O próximo ponto, que é o quarto ponto, eu vou tricotar em ponto tricô. E o quinto ponto, também em ponto tricô. E eu vou tricotar dessa maneira até o final da carreira. 2 ponto meia, 2 ponto tricô, 2 ponto meia, 2 ponto tricô. Quando chegar no último ponto da carreira, façam em ponto tricô, porque é o ponto de borda, ok? Então, vou continuar aqui tricotando a primeira carreira. Estou finalizando a primeira carreira, estou aqui no último ponto da carreira e, como eu mencionei, o último ponto tem que ser feito em ponto tricô, porque é o ponto de borda, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer em ponto tricô, vou dar uma puxadinha para ele ficar apertado e finalizei a primeira carreira. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou virar a agulha e vou iniciar a segunda carreira da nossa barra. Bom, aqui, antes de começar a tricotar, vocês vão observar os pontos. Onde for ponto tricô, você vai tricotar em tricô. Onde for ponto meia, você vai tricotar em ponto meia. Aqui também não tem segredo, tá? Então, o primeiro ponto, ponto de borda, colocamos na agulha da mão direita, sem fazer. Aqui, ó, eu tenho 2 pontos meia. Então, eu vou fazer o primeiro ponto meia e agora o segundo ponto meia. Próximo ponto, eu vou observar, ó, tem 2 carocinhos, então, ponto tricô. Primeiro ponto tricô,
segundo ponto tricô. Os próximos 2 pontos serão em ponto meia. Então, 1 ponto meia, 2 ponto meia. E eu vou tricotar até o final dessa carreira. Estou no último ponto da segunda carreira e vou tricotar em ponto tricô, porque é o ponto de borda, tá? Deu uma escapada aqui, vou fazer novamente. Então, aqui está, finalizei a segunda carreira e nós já temos uma noção de como vai ficar a barra da blusa. Vou virar a agulha e vou continuar tricotando. Vou tricotar mais 6 carreiras, tendo um total de 8 carreiras, esta barra no ponto barra 2 por 2. Aqui está o resultado da barra. Nós temos uma barra com 8 carreiras, medindo 5 centímetros. Nós vamos começar a tricotar o corpo da blusa. Então, primeiro ponto de borda. E o corpo da blusa, nós vamos tricotar um ponto em relevo, que é um ponto bem comum e bem fácil no tricô. Ele é formado por 4 carreiras. Então, aqui a primeira carreira desse ponto, eu vou iniciar com 2 pontos tricô e 2 pontos meia. Então, fiz o primeiro ponto meio, o segundo ponto meia. Olha lá. Agora, eu vou fazer um tricô e outro ponto tricô. Os 2 próximos pontos, ponto meia, outro ponto meia. E eu vou tricotar dessa forma até o final dessa carreira. Lembrando que esse ponto é formado por 4 carreiras. Terminei a primeira carreira do ponto, vou virar a agulha e vou começar a segunda carreira do ponto. Eu vou observar onde é ponto meia, eu vou tricotar ponto meia. Onde for ponto tricô, eu vou tricotar ponto tricô, tá? Então, eu vou começar aqui a segunda carreira do ponto. Então, primeiro ponto de borda. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto tricô. Segundo ponto, tricô. Vou observar os 2 próximos pontos, ponto meia. Então, vou fazer um meia, 2 meia. Vou observar o próximo ponto, ponto tricô, vou fazer o segundo ponto tricô. Os 2 próximos pontos, vou fazer em ponto meia, segundo ponto meia. E eu vou continuar esse processo até o final da segunda carreira desse ponto. Terminei a segunda carreira, vou virar aqui, virei a minha agulha e vou começar a terceira carreira do ponto, tá? Então, tô dando uma ajeitada aqui na agulha porque os pontos ficaram um pouquinho apertados. O primeiro ponto é o ponto de borda, só coloco na agulha da mão direita. E agora, eu vou fazer aqui, ó, um ponto meia e outro ponto meia. Então, vou fazer ao contrário do que eu fiz na primeira carreira. O próximo ponto eu vou fazer em tricô e o segundo ponto em tricô.
Os próximos 2 pontos, eu vou fazer ponto meia, segundo ponto meia. Agora, aqui, vou fazer um tricô, próximo ponto em tricô. E vou continuar esse mesmo processo até o final da terceira carreira deste ponto, ok? Terminei a terceira carreira do ponto, virei aqui a agulha, vou iniciar a quarta carreira, que é a última carreira deste ponto. Aqui eu vou observar também, onde for tricô, faço tricô, onde for meia, eu faço meia. Então, o primeiro ponto, ponto de borda, vou observar aqui meu início, ó. Então, eu vou fazer ponto meia, ó. Primeiro ponto meia, segundo ponto meia. Porque os pontos estão se apresentando assim, em meia, então eu fiz 2 ponto meia. Os 2 próximos pontos eu vou fazer em tricô, ó. Um ponto tricô, outro ponto tricô, porque esses 2 pontos estavam sendo apresentados em ponto tricô. Agora, eu vou na sequência, ó, ponto meia, ponto meia. Então, onde for tricô, será feito tricô. Onde for meia, será feito meia. Na quarta carreira. Aí, eu vou seguir aqui até o final da carreira e eu já retorno com vocês. Finalizei a quarta carreira, que compõe, né, o nosso ponto. Então, como eu falei, o ponto ele é formado por 4 carreiras e o resultado é esse, ó. Ele faz um desenho de um relevo, tá? É um ponto bem simples, bem bonito. Eu vou continuar a tricotar, então, nós vamos ter 5 centímetros de barra e eu vou tricotar mais 15 centímetros desse ponto. Quando eu chegar nos 15 centímetros, eu retorno aqui com vocês. Aqui está, pessoal, o resultado. Então, como eu falei, tá? Nós temos 5 centímetros de barra e 15 centímetros nesse ponto, tá? Olha como que o ponto, ele é um ponto que destaca, né? Ele forma esse relevinho, fica muito bonito, tá? Então, 15 centímetros nesse ponto e 5 centímetros de barra. Eu vou ajeitar aqui a agulha e o fio. E nós vamos agora tricotar 15 centímetros em ponto malha, tá? E como que é feito o ponto malha? Bom, o primeiro ponto aqui, eu vou fazer o ponto de borda, tá? E os próximos pontos, eu vou tricotar dessa carreira tudo em ponto meia, ó. Então, ponto meia. Aqui não vai ter segredo. A primeira carreira será tricotada em ponto meia. Estou no último ponto dessa carreira, o último ponto não pode esquecer, tem que ser feito em ponto tricô, porque é o ponto de borda, tá? Bom, vou dar uma ajeitadinha aqui na agulha, terminei a primeira carreira feita toda em ponto meia, agora eu vou virar, virei a agulha e essa segunda carreira eu vou fazer toda em ponto tricô. Então, primeiro ponto, ponto de borda,
só coloco o pontinho na agulha da mão direita e os próximos pontos serão tricotados todos em ponto tricô até o final da carreira. Terminei a segunda carreira, vou virar aqui para a gente poder ter uma noção aqui de como vai ficar. Então, aqui, ó, eu já consigo perceber o ponto malha, ó, tá? Então, é esse ponto aqui, tá? Eu vou continuar tricotando, vou tricotar mais 15 centímetros. Quando eu finalizar, aí volto pra gente poder ver o resultado do ponto malha. Aqui está o resultado do ponto malha. Eu tricotei 15 centímetros. Aqui tem mais 15 centímetros desse ponto em relevo. E aqui 5 centímetros do ponto barra, né? O ponto barra 2x2. Então, agora vamos dar continuidade. Eu vou começar arrematando 3 pontos, tá? Pra cava da manga. Então, aqui eu tricotei 2 pontos na agulha aqui da mão direita. Com a agulha da mão esquerda, eu vou puxar o segundo ponto pra frente e vai ficar esse espaço aqui. O primeiro ponto, eu vou passar por dentro. Dessa forma, eu vou fazer o primeiro ponto arrematado. Então, do lado direito aqui, eu tenho que arrematar 3. Por enquanto, eu arrematei 2. Então, vou fazer aqui um segundo ponto, ó. Agora, eu tenho 2 pontos na agulha da mão direita. Com a agulha da mão esquerda, eu puxo o segundo ponto pra frente, ó. Fica o espaço, o primeiro ponto eu passo por dentro daquele espaço. Então, eu fiz o segundo arremate. Agora, eu vou continuar, tá? Olha aqui como tá ficando, ó. 2 pontos arrematados. Falta mais um para fazer o arremate. Então, eu vou fazer aqui mais um ponto, vou tricotar, tricotei. Agora, eu vou arrematar o terceiro ponto, ó. Esse é o resultado dos 3 pontos arrematados. Vou continuar a tricotar essa primeira carreira, ó. Continuei a tricotar aqui a primeira carreira naquele ponto que faz o desenho do ponto relevo, tá? Quando chegar aqui no último ponto, ó, eu cheguei no último ponto, vou fazer o ponto em tricô, que é o ponto de borda. Vou virar a agulha e aqui desse lado do avesso, eu vou arrematar também 3 pontos aqui, ó, tá? Onde tá posicionado minha mão, só que é do lado do avesso. Então, pessoal, ó, eu estou aqui na terceira carreira, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho para me explicar como vai ser o arremate dessa cava. Então, eu arrematei aqui 3 pontos, ó. Foi a primeira carreira, eu arrematei esses 3 pontos. Eu estou agora no início da terceira carreira, então, eu vou arrematar aqui 2 pontos. Tá vendo que eu separei? Vou arrematar aqui 2 pontos na terceira carreira. Quando eu estava na segunda carreira, que era do lado do avesso, ó, eu arrematei esses 3 pontos aqui. E quando eu for para a quarta carreira, eu vou arrematar esses 2. Correto? Aí, para finalizar, quando eu chegar na quinta carreira, eu vou arrematar mais um ponto. E na sexta carreira, eu vou arrematar o último ponto, ok? Então, o total será de 6 pontos arrematados do lado direito e 6 pontos do lado esquerdo, tá? Então, para relembrar aqui como que arremata o ponto, vocês vão tricotar 2 pontos na agulha da mão direita, puxa o segundo ponto com a agulha da mão esquerda para frente, o primeiro ponto, ó, passa por dentro, ok? Então, eu vou continuar aqui fazendo os meus arremates, como eu expliquei para vocês.
e quando eu terminar, eu volto para mostrar o resultado para vocês. Aqui está o resultado dos 6 pontos que foram arrematados para formar a cava da manga do lado direito. Então, arrematamos aqui 6 pontos, tá? E do lado esquerdo, que será a outra cava da manga, também foi arrematado 6 pontos. Eu vou continuar tricotando agora mais 14 centímetros naquele ponto que faz o desenho em relevo. Eu finalizei aqui aquela parte de 14 centímetros que eu tricotei após arrematar os pontos para a cava da manga. Eu virei aqui a peça de lado pra gente ter noção do tamanho, tá? Essa blusa, ela terá o tamanho de 55 centímetros, mas pode ficar um pouquinho maior, porque o tricô, ele tem a tendência de ceder, tá? Então, ela pode ceder e pode ficar um pouquinho maior. Então, vamos medir aqui a barra, ó. A barra tem 5 centímetros. 5 centímetros de barra. Essa parte aqui que tem o desenho, o ponto em relevo, né? Tem 15 centímetros. Essa parte do ponto malha também tem 15 centímetros. E essa parte final aqui tem 14 centímetros. Então, nós temos um total, até o momento, da parte da frente da blusa de 49 centímetros. Vou mostrar para vocês como ficou a cava da manga. Lembrando que foi arrematado aqui, ó, 6 pontos para fazer essa curvinha aqui, ó, que é a cava da manga. Então, ó, olha aqui, ó, a cava começou aqui, onde tá o meu dedo, tá? Indicador. Então, por isso que foi feito o arremate. Aí, eu continuei tricotando, né? Esses 14 centímetros aqui. Agora, nós vamos fazer a cava da gola. Então, pessoal, nós temos 58 pontos na agulha. Vamos iniciar aqui. O primeiro ponto, ó, é um ponto de borda, já havia colocado na agulha sem fazer. E agora, eu vou começar a tricotar aqui, eu vou tricotar 9 pontos, tá? E eu vou continuar tricotando aquele ponto que faz aquele desenho em ponto relevo, tá? Então, eu vou tricotar aqui do lado direito da peça 9 pontos e um ponto de borda, totalizando 10 pontos. Quando chegar no final, eu vou começar a arrematar 38 pontos para formar a nossa gola, ok? Então, pessoal, ó, vou começar a fazer o primeiro arremate aqui, ó, dos 38 pontos para a cava da gola, tá? Vocês vão arrematar da mesma forma que foi feito para a cava da manga, tá? Então, vocês podem observar aqui, ó, que eu separo 2 pontos, o segundo ponto eu puxo para frente e o primeiro ponto eu puxo por dentro. Então, é da mesma forma que foi feito para fazer o arremate dos pontos para dar o formato da manga, eu vou fazer aqui na gola, ó.
aqui está o resultado, ó, de alguns pontos arrematados. Eu vou continuar arrematando até finalizar os 38 pontos e depois eu vou tricotar os 10 pontos finais. Daqui a pouco eu retorno para a gente verificar o resultado. Aqui está o resultado. Eu tricotei 10 pontos desse lado direito, 10 pontos aqui do lado esquerdo, e no centro foi arrematado 38 pontos, para a gente poder fazer a gola. Eu vou virar a peça e eu vou tricotar nesses 10 pontos, tanto do lado direito como do lado esquerdo, mais 6 centímetros, tá? Eu vou continuar tricotando aqui de acordo com aquele ponto que faz o desenho do relevo, tá? Então, primeiro ponto aqui, ponto de borda. E eu vou observar aqui os pontos e eu vou continuar tricotando normalmente, tá? Quando chegar 6 centímetros, eu vou parar de tricotar e vou fazer o arremate. Vou fazer isso dos dois lados, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Quando eu finalizar, eu retorno para a gente poder ver novamente o resultado. Então, aqui está. Eu tricotei 6 centímetros, tá? Dos dois lados. Aqui vocês podem observar a cava da manga. E como ficou essa parte de 6 centímetros após a cava da gola. A peça ficou bem grande, tá? Aqui é o lado do avesso, ó. E para concluir a blusa, será necessário tricotar uma parte igual a essa, tá? Então, já tricotei. Está aqui, ó. Eu tricotei igualzinho, tá? Vocês vão utilizar as mesmas medidas que eu utilizei para criar a primeira parte, tá? Da blusa. Então, aqui tem alguns pedaços de fios, depois eu vou esconder. Mas, tricotou a segunda parte, aí nós vamos fazer a união aqui do ombro, ó. Essa união será feita com as duas peças no avesso. Eu vou utilizar a agulha de crochê para poder fazer a costura das duas partes. Então, ó, coloco a agulha de crochê aqui na perninha do primeiro ponto e pego a outra perninha também do primeiro ponto da segunda peça. Aí, eu começo a fazer o ponto baixo em crochê, tá? Então, geralmente, a costura das peças eu faço em crochê, ponto baixo. Por quê? Porque o acabamento fica melhor, a costura fica bem firme, não solta. Após a costura do ombro, eu coloquei a blusa no direito e eu tô pegando essa parte do ombro que não foi costurada e através da agulha de crochê eu vou puxar o fio dentro do primeiro buraquinho para levantar um ponto e colocar a agulha de tricô. O primeiro pontinho, antes de ser levantado, eu fiz um ponto baixo. Aí, ficou uma argolinha, ó, e agora eu coloquei a agulha de tricô, tá?
Por quê? Porque com a agulha de crochê eu tenho, assim, mais facilidade para puxar o fio e colocar os pontos na agulha de tricô. Ó, fiz novamente, ó, vou puxar o ponto aqui, puxei o ponto para cima, coloco dentro da agulha de tricô. Ó, novamente, puxei o fio dentro do buraquinho, coloquei a agulha de tricô. E eu vou fazer isso em volta de toda a cava da gola, até chegar no final. Levantei todos os pontos, ó, ficou dessa forma. Vou virar aqui o trabalho. Então, levantei todos os pontos em volta da cava da gola da blusa. Agora, eu vou iniciar aqui a gola, tá? Então, eu vou tricotar 3 centímetros, de 3 a 4 centímetros, que é seu critério, no ponto barra 2 por 2. Então, o primeiro ponto, ó, eu não fiz, só coloquei na agulha, que é o ponto de borda. Agora, eu vou fazer um meia, o segundo meia. Vou fazer um ponto tricô. E o próximo ponto, vou fazer em tricô. Que vocês já sabem como que é feito esse ponto barra 2 por 2, que é o mesmo ponto da barra da nossa blusa, da parte da frente e de trás, tá? Continuei tricotando e aqui está o resultado. Eu fiz 3 centímetros de gola. Para mim é o suficiente. Eu estou com o lado do avesso. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Ó, o lado do direito. Então, ficou bem bacana, tá? E está pronta a gola da blusa. Eu vou arrematar os pontos, tá? O arremate é da mesma forma que foi feito para arrematar alguns pontos da parte da blusa. Então, ó, eu tenho 2 pontos na agulha aqui da mão direita, com a agulha da mão esquerda eu puxo o segundo ponto e o primeiro ponto eu passo por dentro. Então, é feito da mesma forma, ó. Vou fazer um ponto meia, fica 2 pontos na agulha. Com a agulha da mão esquerda, eu puxo o segundo ponto para a frente e o primeiro ponto eu passo por dentro. Então, finalizei o arremate da última carreira da gola, ó. Esse é o resultado. Tricotei 3 centímetros e está pronta a nossa gola. Eu virei a blusa para o lado direito, vocês podem observar aqui o resultado da gola. Ó, ficou bem feitinha, mas esse lado desse ombro não foi costurado. Deixa eu dar uma organizada aqui, que o fio enrolou. Eu não cortei ainda esse fio, porque eu vou costurar essa parte do ombro, mas eu devo lembrar que essa costura tem que ser feita com a blusa do lado do avesso. Finalizei a costura do ombro, ó o resultado, tá? Ó, esse lado aqui também. Então, é dessa forma que a costura fica do lado do avesso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, a blusa ficou com 55 centímetros
mas como eu já mencionei no início, ela vai dar uma esticada, porque o tricô, ele tem a tendência de ceder, tá? Então, eu estou com a peça do lado do avesso, agora eu vou virar aqui do lado do direito. Olha a costura dos ombros. Então, a costura eu fiz em ponto baixo no crochê, tá? Aqui, ó, a gola ficou bem feitinho, ó, não dá pra perceber, né? A costura da gola, só aparece mesmo no avesso. E a blusa tá ficando bem bonita, tá? É uma blusa simples, com pontos bem básicos. Abri a blusa e do lado direito da peça, ó, eu vou levantar os pontos aqui em volta da cava da manga. Da mesma forma que eu fiz para levantar os pontos na cava da gola. Eu já peguei aqui a agulha de crochê, vou virar aqui a peça. Já separei um pedaço aqui do fio. E aqui, ó, lembrando que para levantar os pontos tem que ser com o lado direito, tá? Eu vou puxar o fio por dentro, vou fazer um ponto baixo em crochê. Ah lá, escapou, tá? Porque o fio é fininho, é 3 cabos. Fiz o ponto baixo, vou ajustar aqui, ó. E aí, vou dar uma erguidinha. Esse é o primeiro ponto levantado. Vou pegar aqui agora a agulha de tricô. Vou colocar, né, o pontinho. E aí, aquele mesmo procedimento, tá? Aí, vocês vão fazer com calma. Vocês vão levantar todos os pontos da cava da manga dessa forma. E depois, vocês vão tricotar também em ponto barra 2x2. A cava da manga, eu fiz apenas 3 carreiras, tá? Quando chegou na terceira carreira, eu fiz o arremate. Então, eu vou continuar aqui com o meu trabalho, vou levantar os pontos, vou tricotar. E quando eu terminar esse lado da cava da manga, nós vamos ver o resultado. Eu acho que vai ficar bacana. Finalizei as 3 carreiras e fiz o arremate. Olha o resultado. E agora, com a agulha de crochê, eu vou costurar o lado da blusa. Vou fazer a costura através do ponto baixo em crochê, como foi feito com a costura dos ombros. Tem um pedacinho de fio aqui, ó. Vou dar uma puxadinha aqui, mas tem um pedacinho de fio que eu vou incluir aqui na costura, vou colocar junto, ó. Olha aqui ele, para não ter a necessidade de cortar. E com o tempo de uso, ele vem a ceder e se soltar. Então, eu vou dar essa dica. Ficou pedacinho de fio, vocês podem esconder no momento que for feita a costura das partes da blusa. O acabamento, ele fica bem mais bonito e não corre o risco desse fio soltar quando ele é cortado. Fica só um pedacinho, então pode ser que ele se rompa, tá? Ó, aqui, ó, o pedaço de fio. Então, tô fazendo ponto baixo, tô colocando ele em cima e eu vou escondendo ele junto, ó. Tá vendo? Eu vou puxando ele, vou colocando parte dele junto com a costura. Eu vou continuar aqui e quando chegar ao fim, eu retorno com vocês.
Finalizei a costura aqui do lado da blusa e esse é o resultado, tá? Eu vou abrir aqui, ó, para vocês terem uma noção de como fica bem fechadinho. Esse pedaço de fio depois eu vou esconder. Aqui, ó, a manga também ficou bem bacana. Eu estou do lado do avesso da peça, tá? Vou puxar aqui, ó, para vocês verem a gola. Olha como que ficou a gola. Também ficou bem feita. E aproveitando, já vou mostrar para vocês o outro lado também pronto, tá? Então, a outra manga, ó, e a costura da outra parte da blusa. Então, esse é o resultado do acabamento da costura do lado do avesso da blusa. Agora, eu vou virar ela do lado do direito. E esse é o resultado. Então, deixa eu dar uma ajeitada pra gente ter uma visão melhor. Aqui, deixa eu colocar uma parte em cima da outra. Então, aqui nós temos a manga, ó, 3 carreiras da manga, ficou bem feitinha a cava da manga. A costura, a união, né, do ombro. Aqui, a gola, ó, ficou bem feitinho. A gola, aqui a costura do outro ombro. A manga, a cava da manga também. Nós temos aqui o desenho do ponto, nessa parte de cima. Na sequência, eu tenho aqui o ponto malha, que é um detalhe, né, um diferencial. Embaixo, nós temos o ponto que faz o desenho do ponto em relevo. E para finalizar, a barra da blusa. Eu vou abrir ela aqui pra gente ver a costura do lado direito, ó. Então, dessa forma ficou a costura. O acabamento do lado direito ficou bem certinho, ficou bonito. E esse é o resultado. Espero que vocês consigam seguir o passo a passo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar mensagens, eu vou estar à disposição para tirar qualquer dúvida. Graças a Deus, concluí esse projeto e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.